sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcionada em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queria dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e se comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato da consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causando em prejuízo de alguém. Estudo a si mesmo, observando que autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Boa noite. Neste momento, estamos amigos, Pai nosso que está no céu, a Jesus, Divino Mestre, aos benfeitores espirituais, incansáveis trabalhadores da seara do bem. Aqui estamos mais uma noite reunidos em vosso santo nome para iniciarmos as nossas atividades, onde contamos com vossa preciosa colaboração. Caros irmãos, que possamos neste momento conectar-nos com as vibrações positivas presentes nesta casa, a fim de assimilarmos os ensinamentos que nos serão transmitidos esta noite. Ensinamentos estes com base na doutrina espírita, e que nós possamos prestar bastante atenção e ter a força de vontade de colocá-los na nossa prática do dia a dia, a fim de melhorarmos. Jesus, amado Mestre, nós te conhecemos e sabemos que nos convida a todo instante a colocar no divino cofre do amor, aquela moedinha que nos fará evoluir através da renúncia, da caridade, do perdão e da esperança. Que Jesus nos guarde e nos encaminhe em sua paz. E que assim seja. Pessoal, boa noite. Nós temos aqui o Rogério. Ele veio de São Carlos do Preto, nos vai conversar aqui. Fique à vontade, seja feliz. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estarmos juntos. E hoje trazendo um tema que a gente julga ser importante que o espírita conheça, que é o tema das cirurgias espirituais. Alguém aqui já fez cirurgia espiritual? É. Alguém aqui fez cirurgia espiritual que corta? Ninguém? Ok. Nós vamos entender um pouco sobre isso, como que funciona. Rogério, você é espírita, o que você me recomenda? Eu devo fazer uma cirurgia espiritual ou não? Muitas vezes as pessoas podem nos questionar e a gente tem que ter um embasamento para dar essa resposta.
Para começar o nosso bate-papo, eu vou trazer 3 casos de cirurgia espiritual. O primeiro, eu tive a oportunidade de acompanhar. Cheguei um dia para fazer uma cirurgia no centro cirúrgico, paciente com hérnia de disco na coluna. E aí a gente olha a ressonância e pergunta para o paciente, só para confirmar, que perna que dói? Geralmente a hérnia sai de um lado e desce pelo nervo ciático. Falei, doutor, 15 dias que eu não sei o que é ter dor. Eu falei, para tudo, cancela a cirurgia. Hérnia de disco opera quem não aguenta viver com a dor. 90% ou mais ficam bons sem precisar de operar. Não, eu quero que me opere. 6 meses com dores que eu não sei o que eu sou capaz de fazer se essas dores voltarem. Demorou para fazer o exame, demorou para fazer o pré-operatório, para marcar a cirurgia. Eu quero que me opere. Faz um cortinho, naquela época, um cortinho pequenininho, vai lá com o microscópio, tira um pedacinho do osso da coluna, chega no disco. Cadê a hérnia? Tinha sumido. Chama o raio-x, vamos ver se nós estamos no lugar certo, L4, L5, do lado direito, será que migrou para baixo, para cima? Ele estava curado. Nós não achamos hérnia. Deu os pontos, ele voltou no retorno, uma vez, nunca mais apareceu. Tinha feito uma cirurgia espiritual e ficou curado. Então o primeiro caso da noite é um caso de sucesso total, porque a pessoa ficou sem dor e ficou curada, abriu, estava lá a ressonância com a hérnia, e a hora que abriu já não tinha mais nada. O segundo caso eu tive a oportunidade de acompanhar um colega nosso do Kardec, fortes dores na cervical, irradiava para o braço, ressonância hérnia de disco, não aguentava de dor, vamos operar. Não, vou tentar uma cirurgia espiritual, fez e ficou sem dor. Passado mais ou menos um ano, as dores voltaram piores. Agora, além de irradiar para o braço direito, irradiava para o esquerdo. Ressonância, outras 2 hérnias. Agora ele tem 3. Dor. Eu falei, vamos fazer a cirurgia que você melhora. Vou tentar a cirurgia espiritual de novo. Fez e ficou sem dor. Então, o segundo caso da noite é um caso de cirurgia espiritual de sucesso parcial. Que a pessoa ficou sem dor, que é o que importa, mas a doença ainda está lá, ela não foi curada. O terceiro caso é um caso fatídico. 1996, Rio de Janeiro. Está na internet, revista Veja, jornal Estadão. Um rapaz sentindo fortes dores na coluna procurou o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Lá, sendo medicado, não melhorou. Procurou o centro de cura de um médium muito famoso à época no Rio. Lá chegando, sentiu passar um líquido nas costas. E a introdução de um objeto perfurante que mais tarde as testemunhas vieram dizer que se tratava de um bisturi. Daquele momento em diante, esse rapaz perdeu os movimentos da perna. O laudo pericial veio a evidenciar que ele sofrera uma lesão na medula espinhal, na altura da 10ª vértebra torácica. À época, esse rapaz entrou na justiça, foi indenizado, um valor altíssimo para a época, e esse médium paga até hoje 80% do salário dele, porque ele nunca mais pôde trabalhar. Conta essa revista e esse jornal que esse médium, à época, muito famoso, ganhava muito dinheiro, andava de carro importado, tinha casa em Miami. O terceiro caso de cirurgia espiritual da noite é um caso de falência total. A pessoa foi com dor, saiu sem movimento. Daí a nossa pergunta. Rogério, minha sogra veio me perguntar, sogrinha, né? Rogério, eu devo fazer uma cirurgia espiritual? Sim, sogrinha, vai lá no Rio de Janeiro, no centro de cura do médico tal. Não posso fazer isso, né, pessoal? Então, a gente tendo conhecimento, nós podemos tanto achar que vale a pena para a gente, como recomendar às pessoas. E existe um livro, que é a psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito
de Manuel Filomeno de Miranda. Vocês conhecem essa dupla, pessoal? É fantástica. Tem que conhecer. Espírita tem que conhecer. Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco. Vários livros sobre obsessão. Ele é um cronista espiritual que conta histórias que se passam na Terra de processos obsessivos e de cura. Trilhas da Libertação é o nome do livro. E lá, a equipe espiritual que ele acompanhava, que é a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, em muitas das narrativas, é chamada a atuar um centro de uma grande capital brasileira, onde se privilegiava a mediunidade de cura aos verdadeiros preceitos espíritas. Lá chegando, a equipe espiritual já percebeu um clima muito ruim na casa. Um padrão vibratório baixo. E à frente do centro se formava fila, onde os ajudantes do médium distribuíam fichas de atendimento e cobravam dos pacientes, justificando que as cirurgias tinham custos, que o paciente receberia uma grande cura e que era justo a ajuda financeira. Quem fazia as curas é um médium de cura, Davi. O Davi, em outras encarnações, teve problemas e reencarnou com o dom da mediunidade de cura para ajudar as pessoas. Durante muito tempo ele fez o bem, mas devido à sua baixa envergadura moral, elogiado, paparicado, com o orgulho aflorado, passou a ganhar muito dinheiro com cirurgia, a viver na materialidade, graves distúrbios do alcoolismo e da sexualidade. Esse era o médium que fazia as curas. Ele recebia o espírito do Dr. Hermann Grass, médico alemão da Primeira Guerra Mundial, hábil cirurgião, mas que também se comprometeu em vida passada, causando abortos a fim de ganhar dinheiro. Quando desencarnou, pessoal, não precisa perguntar o que aconteceu com ele, né? Direto com o umbral, perseguido por aqueles que ele prejudicou. Quando o Dr. Hermann se recupera, ele fala: Davi, nós estamos enrolados, nós dois aqui em cima. Você reencarna com a mediunidade de cura e eu vou fazer as cirurgias para ajudar as pessoas a desfazer aquilo que a gente fez de errado em outras encarnações. Assim que o Davi chegou, o Dr. Hermann já incorporou e mandou que viesse o primeiro paciente da noite. Conta o Filomeno de Miranda que só nesse instante a equipe espiritual da casa, os espíritos protetores, os dirigentes espirituais, conseguiram estabelecer aquelas coisas que são fundamentais para o sucesso da cirurgia. Então ele conta que distendem uma luz como se fosse um laser e telas magnéticas no ambiente, que são responsáveis por 3 coisas: corta e não dói, analgesia; corta sem esterilizar e não pega infecção, asepsia; corta e não sangra, hemostasia. O Dr. Hermann pediu que viesse a primeira paciente e pela visão espiritual ele viu que se tratava de um nódulo superficial na mama e que aquilo facultaria a ele a uma grande exibição cirúrgica. E assim eram as cirurgias do Dr. Hermann: excrescências jogadas, risadas, um clima meio descontraído, meio bagunçado. Ele meio que bruscamente tira a roupa da paciente e fala: pensa em Deus. Pega o bisturi, passa, abre o tecido, com a mão ele vai abrindo, divulsionando, tira aquele nódulo. Com a própria mão ele faz um fechamento, passa o esparadrapo, a faixa, pega o nódulo e entrega para ela. Diz: leva para o patologista para mostrar que eu te curei. Naquela noite, conta o Filomeno de Miranda, foram realizadas 80 cirurgias. Nenhuma de grande porte, em localizações difíceis, embora fossem possíveis. E a maioria mais tentame de cura do que cura verdadeira. Acabada a reunião,
a equipe espiritual foi acompanhar o Davi para passar a fazer o processo de desobsessão do Davi. O Davi, nessa época, era casado e tinha 2 filhos. E rumou altas horas da noite a um chique hotel da capital, acompanhado do séquito de bajuladores que o acompanhavam, que viviam a elogiá-lo, que viviam a fazer as suas vontades, os seus gostos, e acompanhado de espíritos afins, inclusive o seu obsessor. Lá chegando, após uma libação alcoólica, se embebedar, ele termina tristemente a noite aos beijos com outras 2 moças. Como é feito o processo de desobsessão? Durante o sono, os espíritos amigos recolhem o espírito do Davi. Davi, senta aqui. Senta aqui o Dr. Hermann, os médiuns da casa que vão fornecer energia para que aquilo aconteça, e começa a doutrinação. Davi, lembra do que você combinou aqui no plano espiritual. Ajudar as pessoas. Não ajudar só quem tem dinheiro, ajudar a todos. Lembra da conduta moral, da importância de você estar bem para ser assistido espiritualmente. E passaram a tentar convencer o Davi a mudar o jeito de ser, mas o Davi foi irredutível. O Dr. Hermann, espírito muito mais fácil, desapegado da matéria, percebeu que ele estava errado, que não era ele que curava, eram os espíritos superiores, Deus, que não precisava daquelas coisas que ele falava, que ele dizia, e mudou o jeito de ser, mas não conseguiu fazer com que o Davi mudasse. E a direção da casa convidou o Davi a se retirar. Davi, ó, não dá para você trabalhar. O Davi ficou muito bravo. Vinham caravanas de ônibus do país inteiro para operar com o Davi. E ele não teve dúvida, pessoal. Abriu seu próprio centro de cura. Aí os problemas começaram. Pouca cura, as pessoas saíam com dores, infecção, sangramento. Chegou um ponto que o padrão vibracional do Davi era tão baixo que ele não se sintonizava mais com o Dr. Hermann. Espíritos brincalhões, que não sabem nada de medicina, incorporavam Davi, imitavam os trejeitos, o vozeirão do médico alemão, o sotaque, e esses espíritos faziam as cirurgias espirituais. Olha o perigo. Numa noite, Davi alcoolizado, nessa época ele se sentia perseguido e andava armado, que de fato era perseguido espiritualmente, e ele foi agredido. Quando ele foi tirar a arma para revidar, sofreu um infarto fulminante e terminou essa triste passagem pela terra. Conta Filomeno de Miranda que, pelo bem que ele fez, a espiritualidade recolheu ele de volta, porque senão ele aumentaria os seus débitos, se tornando um homicida. Pessoal, o livro conta com detalhes. Aqui a gente fez uma narrativa breve. Vale a pena ler Trilhas da Libertação. Quem tiver curiosidade sobre cirurgias espirituais, fala muito mais. Mas ante a essa história, nós vamos fazer a primeira pergunta da noite. Existe cirurgia espiritual? O que vocês acham? Sim? Sim, né? Muitos de nós já vimos, já fizemos. O Divaldo é um baita de um médium, ele está falando lá de cirurgia espiritual, nós podemos acreditar. Então, se nos perguntar se cirurgia espiritual existe, existe. Como o Espiritismo explica? É fácil. O Espiritismo fala que existem 3 elementos no universo que são totalmente diferentes um do outro. O primeiro é Deus, Criador, único. O segundo é o princípio espiritual, o princípio inteligente. E o terceiro é a matéria. Essa matéria, pessoal, tem de 2 tipos. A matéria bruta, que é essa da terra,
que a gente toca, que a gente vê. Quando não vê, consegue medir o magnetismo, a eletricidade. Essa matéria é uma matéria bruta, que é formada a partir de uma partícula chamada fluido cósmico universal. Mas existe uma outra matéria que também é de fluido cósmico universal, que é a matéria etérea, a matéria do plano espiritual. O médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico, através da medicação, os profissionais de saúde, vão ajudar na saúde com aquelas coisas que ele consegue manusear e vão tratar o doente, muitas vezes curando. A cirurgia espiritual é feita no perispírito do doente, porque os espíritos têm atuação lá no plano espiritual, a não ser que eles estejam encarnados aqui. Então a cirurgia espiritual é a cura de um perispírito doente. Ah, mas como que funciona isso, Rogério? É simples. Numa outra encarnação, eu muito nervoso, estressado, irritado, fui lá e dei um tiro no coração de uma pessoa. Lei de ação e reação, o que acontece no meu coração? Fico mal, fico doente. E aí eu desencarno. Chega lá em cima, estou num lugar ruim e começo a pedir para Deus: Deus do céu, deixa eu voltar, aqui está muito ruim. Eu estou arrependido, é a 10ª encarnação que eu mato alguém, não é possível que eu vou ser nervoso pro resto da vida. Meus amigos, meus familiares estão tudo em plano espiritual melhor, eu estou aqui, deixa eu voltar. Deus, que é bom, nos dá uma nova chance. Quando vai juntar o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, forma o zigoto, aquela célula básica. Essa genética existe quando se junta bilhões de possibilidades, que vão desde o cabelo liso enrolado na ponta, o cabelo pichain, o formato do corpo, o ombro de um lado, um tem um bíceps, bilhões de possibilidades que vão desde o que a gente vê aqui por fora até lá dentro. E nós vamos nascer com o corpo que a gente precisa, porque quem forma o nosso corpo é o perispírito. Aí nessa encarnação eu mudo. Nunca briguei na infância, vou no centro, faço o culto evangélico no lar, tento ter paciência, não brigo com ninguém, pratico esporte, não tem vício, 40 anos, arritmia no coração, tem que pôr marca-passo, insuficiência cardíaca, tem que tomar remédio, pressão alta. E os amigos falam: mas como que pode? Você é o cara mais saudável que tem, como é que você tem um problema no coração? Culpa no passado. O Espiritismo chama isso de expiação. Vejam, pessoal, que não necessariamente as nossas doenças são por erros do passado. Quando é por erros do passado, a gente chama de expiação. Mas podem ser provas. O que é uma prova? Quando eu vou reencarnar, eu falo: eu quero ter diabetes, porque eu preciso ser mais disciplinado. Eu preciso aceitar não poder comer tudo que eu quero. Eu preciso aceitar tomar medicação, fazer tratamento, fazer esporte, porque senão meu corpo vai ficar doente. E eu preciso aprender isso. E aí eu reencarno com diabetes. Ok até aqui, pessoal? Tudo certo? Então a cirurgia espiritual, ela é feita no perispírito. Quando o perispírito está curado, isso vai refletir no corpo físico. E a pessoa vai estar curada. E aí vem uma segunda pergunta: mas e essa cirurgia que corta, que abre, que tira? Essa cirurgia é no perispírito ou no corpo? E aí, o que vocês me falam? E aí? Alguém aqui, durante o Covid, colheu aquele testezinho do cotonete que põe no nariz? Aquele gostosinho? É gostoso aquilo lá? Não, né? Terrível. Terrível, né? Pois bem,
vocês entrarem no YouTube, colocar lá cirurgia espiritual João de Deus, vocês vão ver que tem uma, que ele pega uma pinça cirúrgica de 19, 20 centímetros e coloca inteirinho dentro do nariz de uma moça que estava inteirinho dentro do nariz dela. E ela acordava, e ela conversando. Para vocês terem uma ideia da anatomia, 10 centímetros para dentro tem um tronco cerebral, que se você olhar para ele numa cirurgia da cabeça, é possível que já machuque. Então a cirurgia espiritual não é uma cirurgia física. E o Espiritismo explica através de uma substância chamada ectoplasma. Já ouviram falar? Ectoplasma? Ectoplasma é uma substância entre a matéria bruta da Terra e a matéria etérea espiritual. Dotada de princípios elétricos e magnéticos, o médium de cura e também o médium de materialização. Tanto doa ectoplasma, como capta do ambiente da espiritualidade que ajuda. E essa matéria é a matéria que a gente vê movimentar, mobilizar, que não é uma matéria verdadeira com as mesmas propriedades que a nossa. É uma matéria que está entre as duas. Então, quando coloca essa pinça lá dentro, fisicamente é impossível, mas com essa matéria é possível. E aí é possível, às vezes, remover a lesão dessa maneira, embora o tratamento seja feito no perispírito. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, no final, vem conversar comigo, tá? Esse paciente que foi operar a hérnia de disco estava curado. Ele mandou uma carta na época para um centro que atendia à distância. Sou fulano de tal, moro em Rio Preto, fiz a ressonância, hérnia de disco, dor insuportável, não aguento mais, gostaria de fazer uma cirurgia espiritual. O centro devolve a carta. Seu fulano, é um prazer atendê-lo. No dia tal, o senhor vai fazer uma refeição leve, o senhor vai ouvir uma música, fazer oração, se recolher mais cedo, mentalizar o Cristo, e nesta noite os nossos cirurgiões espirituais vão na sua casa te visitar. E eles operam o perispírito. No outro dia a pessoa tinha um problema na barriga, acorda com uma cólica, o outro problema na próstata, urina um pouquinho de sangue, e a pessoa fica curada, e ela vai fazer exame e não tem mais nada, através de uma cirurgia específica. Terceira pergunta da noite: devo fazer a cirurgia ou não? E aí? Nós vimos que tem os casos muito bons e casos muito ruins. Se alguém vier me pedir um conselho, o que eu falo? Pessoal, sempre que a gente tiver dúvida, não é dúvida só como essa, é qualquer dúvida, nós temos que perguntar para aquele que nunca errou, que não escreveu nada, mas que deixou exemplo para todos nós. Jesus. Jesus anuncia que vai ser crucificado no dia seguinte. Os apóstolos estão em desespero, o mestre vai embora, será de nós. E Jesus começa a dar as últimas recomendações para os apóstolos. E Jesus diz: curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Porque todos os apóstolos eram médiuns, alguns médiuns de cura. Quando nós temos mediunidade, nós não podemos cobrar nada. Não pode cobrar uma pintura mediúnica, não pode cobrar um livro mediúnico, porque não foi o autor que fez, o autor é espiritual. Então, se tem cobrança no centro, está errado.
pode ser que vá ter problema. Porque a cirurgia, o nome fala, é espiritual. E o dinheiro é o quê? Material. E o dinheiro é conflituoso com a espiritualidade. E quem olha o dinheiro se distancia do espiritual, porque o dinheiro vai ficar na terra. Então, se tem cobrança, eu estou fora. Ah, mas não pode dar certo, o João de Deus não curou tanta gente. Curou. Realmente curou. Mas existe uma chance maior de dar errado, como a gente viu no caso do Davi, que é um exemplo de verdade, aconteceu na terra, é um relato espiritual. Como é o caso desse centro do Rio de Janeiro. O médium nunca mais trabalhou como médium de cura, né? Por conta dos problemas que podem acontecer. Ah, mas eu vou lá no centro e eles pedem um pacote de fralda geriátrica, eles pedem uma cesta básica para ajudar no lugar tal, sem problema. Ninguém vai vender pacote de fralda geriátrica para comprar carro importado em casa em Miami. Mas como que funcionava lá no João de Deus? A cirurgia não cobrava nada, acabava a cirurgia. Olha, você precisa tomar esse remédio, tá? Custa, sei lá, 10, 20 reais, 3 meses, e você volta para fazer de novo o procedimento. Vem um e dá 10, o outro dá 20, o outro dá 100. Um tem uma grande cura que já esperava há anos e livra-se de uma doença, dá 1.000, 2.000. Vem uma Oprah Winfrey lá, que é apresentadora americana, que o salário dela lá nos Estados Unidos é 7 milhões de reais por mês. E doa. E compra. Recentemente nós tivemos um caso aqui no Brasil. Uma atriz teve um problema numa cirurgia plástica e se transformou numa dessas igrejas evangélicas. Virou até pastora. Só que ela se desentendeu. E hoje ela cobra na justiça 2 milhões de reais que ela doou para a igreja. Então, mexeu com dinheiro é complicado. E a outra coisa é o médium, né? Como que é o médium? É um sujeito prepotente, não conversa com ninguém? Como que é a vida dele? Ah, não, é uma pessoa pacienciosa, humilde, ouve as pessoas, dá exemplo. Ok, fazer a cirurgia espiritual. A Associação Médica Espírita do Brasil não recomenda cirurgia com corte. Ah, por quê? Não dá certo? Dá, nós vimos exemplos. Mas tem mais risco do que a outra. E a outra dá certo também. Porque a cura é no perispírito. Não precisa cortar. Todo mundo aqui assistiu o filme do Zé Arigó, né? Do Zé Arigó tinha corte. Ia lá, raspava mesmo, né? Mas não precisa, porque dá para curar sem isso. Então, a Associação Médica Espírita não recomenda isso. Pessoal, qual é a visão espírita das doenças? O Espiritismo entende que todas as doenças, ou quase todas as doenças, têm como causa a baixa envergadura moral do nosso espírito. Erros que cometemos no passado e que estamos cometendo hoje, ou necessidade de evoluirmos. Isso demonstra o tanto que ainda somos orgulhosos e egoístas, o tanto que ainda temos problemas com os vícios, com os pensamentos negativos, com o ódio, com o revanchismo. E o nosso perispírito, ele resplande o que é o nosso espírito. E isso vai causar as doenças físicas. De forma que se eu quero lutar contra uma doença, eu tenho que lutar com as armas físicas. Se eu tiver que fazer cirurgia, eu vou fazer, fisioterapia, tomar remédio. Mas eu tenho que aprender alguma coisa com essa doença. Porque muitas vezes nós vamos ser curados aqui na terra do problema. Mas eu não aprendi nada com a doença. O que vai acontecer? Eu desencarno e na outra encarnação eu volto com o mesmo problema.
Porque a gente tem que mudar o jeito de ser. E a dor é uma forma de catalisar essa mudança. É uma forma da gente aprender a ser diferente. Quando a gente fala em doença, pode ser usado para outras coisas no nosso dia a dia. Como eu lido com meu marido, como eu lido com a minha esposa, é só briga, é só um fazendo coisa para o outro, desejando mal, tentando pegar o outro de jeito, querendo forçar o outro a fazer do jeito que eu quero, não vivo em harmonia, em amor. Não adianta falar depois, quando eu desencarnar eu vou ficar livre dela ou dele. Não vai, não vai. Vai voltar na outra encarnação e vai voltar juntinho, porque nós viemos para conviver e para conviver bem, porque não é bom o trabalhador que está há anos na empresa, você não faz nada, você está jogado lá no canto. Mesma coisa nos nossos trabalhos. Se eu estou lá trabalhando, suando, dando duro, sabendo que aquilo é importante para mim, mas vivo falando mal do meu patrão, desejando mal para o meu colega de trabalho, nas rodinhas falando mal por trás, eu estou enviando pensamento ruim para a pessoa e recebendo pensamento ruim. Não tem cura. Nós estamos vivendo sem o aprimoramento. Então as doenças devem nos ensinar as coisas: a humildade, a paciência, a força de vontade de lutar contra isso. Se nós não fizermos isso, não basta uma cura física, porque o perispírito vai continuar doente, e aí a gente vai ter problema no futuro. Pinga Fogo Chico Xavier, todo mundo aqui conhece? Conhece mesmo? Tem livro e tem no YouTube. Pessoal, se a gente deixar de lado meia hora do nosso WhatsApp, Facebook, TikTok, meia hora, e pôr no YouTube Programação Espírita, ponham lá Pinga Fogo Chico Xavier. O Pinga Fogo foi um dos programas mais famosos da época, e o qual o Chico Xavier foi o líder de audiência. Chamavam padres, pessoas da ciência, autoridades, jornalistas, iam fazer pergunta para o Chico, e o Chico ia respondendo. E perguntaram para ele: Chico, sabemos que você tem esse problema da visão há muitos anos, que você sofre muito com isso. O teu amigo à época, José Arigó, disse que pode te curar desse problema da visão, Chico. Por que você não faz uma cirurgia espiritual? E aí, pessoal? Imagine você sendo perguntado em cadeia nacional o porquê que você não faz uma cirurgia que o Espiritismo fala que existe. E aí? O Chico sofreu demais com a visão. Na época não tinha tratamento Uberaba, ele montava num ônibus e ia para São Paulo. Fazia tratamento, injeções, pegava o ônibus, voltava para Uberaba, chegava e muitas vezes ia psicografar até 2 horas da manhã no centro. A vida toda teve problema com isso. Por que, Chico, você não faz a cirurgia espiritual? Mas o Chico, intuído que sempre estava pelo Emmanuel, a sua calma, a sua paciência, tem a resposta mais brilhante que a gente pode imaginar. Ele diz: eu sei que o Zé Arigó pode me curar. Quer dizer, eu não sou contra a cirurgia espiritual, eu não desconfio do Espiritismo. Eu sei que ele pode me curar, mas eu sei também o tanto que essa doença é importante para me manter focado no que eu vim fazer na Terra: psicografia, ajudar as pessoas. Olha a grandeza desse Espírito. Se for a gente, nós damos uma topada no dedão na mesa, já é o suficiente para sair xingando todo mundo. Quem largou essa cadeira no meio da sala? Eu sou muito azarado, mas essa
abriu aqui o meu dedão do pé, eu não vou poder jogar bola, eu não vou poder isso, e vai ficar uma semana reclamando até sarar. Ó a diferença. Ó a diferença de um espírito que sabe o que veio fazer na terra. Ele sabe que a dor é passageira. Aliás, tudo passa. Estamos fadados a sermos espíritos perfeitos. Nós temos que tolerar mais, aceitar. Porque se a gente viver na reclamação, isso faz mal para a gente, faz mal para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa cidade. O nosso mundo sempre vai estar vibrando negativamente. Então, aprender com o exemplo. E o Chico Brincalhão fala: eu sei também que eu sou um espírito ruim. Se eu ficar livre dessa doença, vai vir outra. Então eu prefiro ficar com essa que eu estou acostumado e consigo fazer minhas coisas. Então vejam que a visão espírita das doenças é uma visão muito mais ampliada do que a visão física. Porque a visão física nos deixa restrito. É como se a gente andasse no escuro, acreditando que tudo que faz mal para a gente, que todos os nossos problemas são os problemas do mundo. Quando a gente passa a ajudar o outro, fazer a caridade, nós paramos de pensar tanto na gente e vamos focar em coisas mais importantes. Esse conhecimento que a gente tem aqui dentro tem que ser posto em prática lá fora. Pessoal, fiz uma cirurgia espiritual, não fiquei curado. O que é isso? Faltou fé, faltou merecimento. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um é fictício. Minha vizinha, a casa dela é uma bagunça, ela vive brigando com o marido, xinga as crianças, é uma bebedeira, fim de semana aquele monte de garrafa em casa, ela não trabalha, não se cuida, não frequenta uma religião, fez uma cirurgia espiritual e ficou curado. Uma pessoa muito próxima a mim mandou uma carta para esse mesmo centro que o paciente mandou. Espírita, nunca botou uma gota de álcool na boca, frequenta o centro 4 vezes por semana, fez a cirurgia espiritual e não ficou curado. Fé não pode ser. Merecimento também parece que não. E aí? Muitas vezes, pessoal, nós vamos ficar curados quando nós não temos mais necessidade da doença. É lógico que a fé é importante, é lógico que o merecimento é importante. Quando eu quito meus débitos, eu estou livre do problema. Mas muitas vezes eu ainda preciso da doença para que eu aprenda alguma coisa. E essa pessoa foi fazer a cirurgia no hospital que ele morria de medo. Nunca tinha pisado num centro cirúrgico. Teve que superar o pânico de internar. Acabou a cirurgia, foi tudo bem. Deitado, acamado. Paciência. É um workaholic, trabalha de sábado e domingo. Não depende de ninguém. Vinha receber a comidinha na cama. Ó a paciência. Humildade de saber que nós dependemos dos outros, que tem que deixar de lado a prepotência, porque a gente acha que a gente pode tudo. Fazendo esta cirurgia e aprendendo estes valores, que são valores eternos, eu estou livre da doença de verdade. Quem não aprende e volta a rescindir no erro, outro problema virá, até que a pessoa se cure de verdade. De forma que, para a gente encerrar o bate-papo de hoje, eu vou trazer um exemplo bem infantil, mas que bate muito com o que nós falamos hoje. Se a gente trouxer aqui na frente um prato com arroz, feijão, uma salada, uma carninha, e do outro lado colocarmos uma taça com sorvete, o chantilly, o canudinho, a calda colorida, e chamarmos nossos filhos de 5 anos de idade.
filho, qual você prefere? Esse ou esse? O que a criançada vai falar, gente? O doce? Eu diria mais. Ia querer o doce no café da manhã, no almoço e no jantar. Vocês concordam comigo? Pelo menos lá em casa era assim, né? Mas aí vem a função do pai, a função da mãe. Filho querido, calma, paciência. Primeiro come o salgado, que vai te deixar forte, que vai te fazer crescer, que vai te dar energia para você poder estudar, aprender, ter liberdade, poder usar o seu livre-arbítrio, fazer as coisas que você sonha. E depois você receberá o doce. E geralmente a gente não mostra o doce. O doce fica escondido, porque se vê o doce, acabou. Não é assim? Pois bem, meus amigos, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Nos momentos de tristeza, de revolta, de dor, quando perdemos um ente querido, de solidão, de doença física, de problemas de dinheiro, nos momentos em que estamos mal, Jesus vem para a gente e fala: calma, meu filho, aceita, tenha paciência, não se revolte, seja humilde, ame o próximo, esqueça de si mesmo, ajuda sem exigir recompensa, fortalece o teu espírito, cresce, ama de verdade, porque quando você fizer isso, eu estarei aqui, ao lado do Pai, a te esperar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, e acho que vamos para a prece, é isso? Isso aí é abuso de Vamos fechar os nossos olhos e assumirmos uma postura interior de respeito a Jesus, nosso Pai. Entendendo a sua grandeza, a sua força, o seu poder. Percebendo que dele só emana o amor, que ele tanto sofreu, que ele tudo suportou, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, tantas vezes pecamos, Pai, quantas vezes desviamos do Teu caminho, te negamos, te esquecemos, mas hoje aqui estamos, com o ideal de te seguir. Perdoa, Pai, os nossos erros, fortalece a cada um de nós, renova as nossas energias físicas e perispirituais.
derrama em cada um de nós as energias benfazejas do bem. Mestre querido, sentimos a sua presença. Sentimos que se aproxima. Desejamos abraçar. Sentimos seus cabelos a tocar nos nossos olhos, as lágrimas a correrem, e o sentimento de gratidão. Gratidão por sabermos que nunca seremos abandonados. Confiamos em Ti, Senhor. Suporta todos nós.